conversaremos nesta semana sobre os pressupostos valorativos subjacentes à cultura brasileira. Nesse sentido, a aula tem por objetivo analisar as contribuições da teoria social clássica e da antropologia, a compreensão dos pressupostos valorativos subjacentes à cultura brasileira. Destacam-se os seguintes autores: primeiramente, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Roberto da Mata. Ao término da aula, deveremos saber relacionar nossas escolhas éticas às demandas geradas em meio às ambivalências da moralidade brasileira. O primeiro slide se inicia com uma pergunta bastante instigante. Brasil, o país do futuro? Quer dizer, esta pergunta se conecta aos vídeos indicados para vocês, vídeos do canal Casa do Saber. Todos eles tratam da mesma temática, a saber, a genealogia de nossa formação nacional. Na década de 1930 do século passado, estavam lançadas as bases de uma investigação que se daria nas décadas posteriores. Quer dizer, a publicação da obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, a publicação da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, tensionam o debate público acerca dos nossos desafios históricos. O Brasil não era um país industrializado, a industrialização aconteceu somente nas décadas posteriores. Quer dizer, procurava-se entender naquele contexto o sentido de nossa formação social para, consequentemente, entender o sentido do atraso e o sentido do subdesenvolvimento. Quer dizer, a genealogia de nossa formação social funcionaria como uma chave de compreensão de processos macroeconômicos, processos valorativos. O estudo desses processos valorativos subjacentes à nossa formação social nos interessa na medida em que fornece uma chave de compreensão para as práticas sociais, para o comportamento dos indivíduos no dia a dia, no mundo do trabalho. Vale ressaltar que as contribuições engendradas a partir da década de 1930 mudam o rumo da ciência social. Tudo desta temática nos ajudará a pensar as práticas dos sujeitos, a cotidianidade dos sujeitos, por que os indivíduos se comportam desta maneira e não de outra. Será que o estudo de nossa formação social teria elementos necessários ao desenvolvimento dessa compreensão, quer dizer, a compreensão da prática dos indivíduos no dia a dia? Quer dizer, pensando aqui de forma bastante esquemática, a genealogia de nossa formação nacional fornece sentido de nossa colonização, no plano teórico, digamos assim. E este, por sinal, nos dá a chave de compreensão das práticas e dos comportamentos dos indivíduos na esfera pública. E esse debate surge justamente da articulação entre estes autores: Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, e por que não dizer Caio Prado Júnior, nesse momento inicial dos desenvolvimentos da pesquisa histórico-sociológica no cenário acadêmico brasileiro. Quer dizer, estes estudos nos interessam na medida em que fornecem para nós a chave de compreensão do comportamento dos indivíduos no âmbito da cotidianidade, no âmbito da esfera do trabalho e em casa, por assim dizer. Quer dizer, nas esferas pública e privada. E aí, nesse sentido, eu diria que o primeiro grande desafio é superar aquela visão atomista do sujeito. Em que medida a prática dos indivíduos se vincula ao background histórico-cultural de nossa formação social? Quando pensamos em comportamentos, nossa tendência, dada a tradição liberal a esquematizar, digamos, o nosso modo de reflexão, nossa tendência é pensar no comportamento de João,
de Alexandre, mas nunca no comportamento do povo brasileiro. Quer dizer, pensar o comportamento do povo brasileiro significa, digamos, superar essa visão atomística do sujeito. Quer dizer, nós estamos falando de indivíduos particulares aqui. Estamos falando de coletividade. A sociologia quer pensar, digamos, o comportamento social e não o comportamento deste ou daquele indivíduo. Quer dizer, quando tratamos de formação social, estamos a tratar, digamos, de uma totalidade socialmente constituída e não de práticas individuais. Essa é a primeira grande observação a ser feita. Estamos falando, digamos, do sentido social da prática de indivíduos e não de comportamentos ou práticas particulares de pessoas. Quer dizer, se não fizermos essa distinção, não conseguiremos compreender o modo como essa discussão se deu a partir da década de 1930 do século passado. Quer dizer, pensar o povo brasileiro a partir de uma certa compreensão de totalidade. E aí eu diria que a inserção das ciências sociais nesse debate se dá de maneira bastante significativa, pois, ao tensionar o debate público, procura superar uma visão meramente naturalista e biologizante da prática dos indivíduos. Se até então a biologia, digamos, enquadrava, funcionava como matriz de percepção da prática dos indivíduos, a inserção das ciências sociais nesse debate rompe com essa visão biologizante. Quer dizer, digamos, a inserção das ciências sociais nesse debate desloca o centro de gravidade dessa discussão. Quer dizer, na passagem do século XIX para o século XX, o discurso racista via em nossa miscigenação um problema. Quer dizer, na passagem do século XIX para o início do século XX, alguns chegaram a defender o branqueamento da nação. Então, o elogio da miscigenação em Gilberto Freire reposiciona o nosso debate. Quer dizer, o fato do Brasil ser uma nação miscigenada, o fato de brancos e negros estarem misturados no interior de nossa formação social, sem que isso se configure a partir de aspectos raciais, para Gilberto Freire isto era a virtude de nossa nação. Uma questão que logo se apresentou aos interlocutores era a seguinte: do ponto de vista, digamos, de uma coletividade social, essa miscigenação se caracterizou pela sua passividade. Quer dizer, há quem diga que a obra Casa Grande em Senzala, ao elogiar a miscigenação, encobre toda uma dimensão violenta subjacente à nossa formação social, na medida em que essa miscigenação acontece dentro de estruturas escravistas e escravocratas. Quer dizer, a empresa colonial tinha na escravidão, digamos, a sua instituição mais importante. No slide anterior, chegamos a falar no sentido de colonização. A questão da miscigenação se inscrevia nos limites da diferença entre os povos colonizados na América, nas diferentes formas de empresa colonial instauradas aqui nas Américas. Quer dizer, em que medida, por exemplo, a nossa colonização foi diferente da colonização britânica ou da colonização espanhola, e diz respeito principalmente ao modo como, digamos, as populações interagiam no interior dessas sociedades coloniais. Quer dizer, falar de miscigenação é tensionar a forma como os grupos étnico-raciais interagiam uns com os outros no interior de uma formação social e em que medida este modo de interação moldou os valores da sociedade brasileira. Então, toda a discussão que se inicia a partir da década de 1930 tenta resgatar esta dimensão valorativa de nossa formação social
a partir da compreensão de nossa gênese histórica. Quer dizer, não bastava a esses autores informar o sentido da nossa colonização. O que eles queriam realmente saber era em que medida essas configurações sociais históricas, repito, tensionavam o modo de articulação do nosso futuro. Quer dizer, em que medida nosso horizonte de futuro se deixa informar, se deixa, digamos, modelar por essa formação social. Quer dizer, o que eles realmente queriam saber era em que medida nosso horizonte de futuro se define por essas configurações sociais. Quer dizer, em que medida nosso horizonte de futuro se deixa informar pelo passado. Quer dizer, era uma compreensão que se dava no interior de uma certa totalidade orgânica, desde a compreensão de uma processualidade histórica nesse sentido. Quer dizer, é como se a história, de alguma forma, informasse nossos valores, nosso futuro. A história funcionava aqui como uma espécie de texto a ser lido e compreendido, um texto que informava o nosso futuro. E aí, nesse sentido, o estudo de nossa formação social se inscrevia em um determinado horizonte político. Quer dizer, havia, sim, um projeto de intervenção subjacente à compreensão dessa totalidade orgânica, subjacente ao estudo de nossa história, quer dizer, em que medida essa história apresentava para nós um horizonte de futuro, um horizonte de intervenção, um horizonte, digamos, de recuperação do atraso. Daí eu arrisco a dizer que o significante mestre desse debate sobre nossa formação social é, digamos, a empresa colonial e sua principal instituição, a instituição da escravidão. Quer dizer, o estudo da empresa colonial, quer dizer, o estudo de sua principal instituição, a escravidão, informava a esses autores o limite de nossa ordem social. Quer dizer, nossa ordem social não conseguia se configurar como uma ordem social competitiva na medida em que o problema da escravidão ainda se configurava como um problema no século. Quer dizer, do ponto de vista do ordenamento jurídico-político, a Lei Áurea permitiu o término da escravidão, mas, de alguma maneira, o presente se deixava informar pelo nosso passado e delimitava o nosso horizonte do futuro. E aí aparece um autor ímpar nesse debate, que é Florestan Fernandes. O que ele dirá? Quer dizer, os limites de nossa ordem social competitiva se configuram a partir de um problema de integração. Quer dizer, naquele contexto, segundo Florestan, que seus estudos mostravam era que o negro ainda não estava totalmente integrado na sociedade burguesa. Quer dizer, a superação do atraso passava pela inserção do Brasil na sociedade de classes, naquilo que Florestan chama de ordem social competitiva, em que todos se enxergam como iguais, em que todos podem concorrer por melhores condições de vida, em que todos se enxergam como iguais. Quer dizer, a superação do atraso passava pela inserção no Brasil em processos democráticos de longo alcance, passava, segundo a compreensão desses autores, pela industrialização, daí o resgate da importância do Estado por determinados atores sociais, como os cefalinos, por exemplo. Quer dizer, do ponto de vista valorativo, muitos enxergavam na burguesia industrial um autor importante, um autor que, de alguma maneira, poderia colaborar com os nossos desenvolvimentos. Quer dizer, muitos viam na burguesia industrial um ator significativo, um ator que poderia, inclusive, impulsionar a inserção do Brasil nos países de primeiro mundo. Mas havia um problema. Qual era o problema a ser investigado? A ausência de uma plena integração de todos nessa ordem social competitiva barrava a superação do atraso, barrava a instauração de uma sociedade plenamente
democrática, quer dizer, barrava a inserção do Brasil nos países plenamente desenvolvidos. Quer dizer, um atraso que tem a ver com a nossa agricultura, naquele contexto semifeudal, com a presença de poderosas oligarquias. Um ator que não se apresentava plenamente integrado, um ordenamento jurídico, político, contaminado pela diluição da esfera pública na privada, digamos, contaminado na medida em que as esferas pública e privada se apresentavam indiferenciadas. Daí a importância, por exemplo, de Sérgio Buarque de Holanda nesse debate. Quer dizer, ao investigar a nossa formação social, ele identificou uma esfera pública contaminada por paixões e afetos. Quer dizer, uma esfera pública que não tinha a racionalidade necessária à instauração de uma sociedade plenamente desenvolvida, de uma sociedade capitalista. Quer dizer, o indivíduo agia no emprego como age em casa, tratando seus funcionários como seus filhos. Eram relações dominadas por afetos, relações dominadas por paixões. Muito se vê disso hoje em dia na relação empregador-empregada doméstica. Quer dizer, essa relação ainda guarda a marca dessa indistinção entre as esferas pública e privada. O empregador trata a empregada doméstica como se fosse alguém de casa, quer dizer, usando diminutivos, pedindo favores. Não é uma relação plenamente contratual nesse sentido. É disso que Sérgio Buarque de Holanda está falando. As relações marcadas pela racionalidade burguesa são relações contratuais. Vale o que está escrito, quer dizer, eu não preciso ser amigo do meu patrão. Importa eu entregar o produto com o qual eu me comprometi. Importa fazer, digamos, cumprir os termos do contrato. Mas o que Sérgio Buarque de Holanda viu nos seus estudos sobre nossa formação social é que as esferas pública e privada no Brasil se apresentavam de maneira indiferenciada. Quer dizer, o indivíduo age no emprego como se estivesse em casa. Trata seus funcionários como se fossem sua esposa e seus filhos. Então, Sérgio Buarque de Holanda fará uma crítica de nossa racionalidade, em que medida a nossa formação histórica, o estudo de nossa formação histórica, informa, num modo bastante particular, de racionalidade no ambiente de trabalho. Quer dizer, uma teoria geral do Brasil delimitará os contornos de nossa formação social, delimitará, digamos, os contornos de nosso atraso aqui entre aspas, porque essa perspectiva já foi reconsiderada inúmeras vezes por perspectivas pós-coloniais, quer dizer, foi criticada por perspectivas pós-coloniais e decoloniais, mas, de qualquer maneira, uma teoria geral do Brasil fornecerá subsídios à compreensão, digamos, da gramática que informa o comportamento dos indivíduos. Quer dizer, dará aos nossos pesquisadores subsídios à compreensão da gramática que informa, digamos, o comportamento dos indivíduos no dia a dia. Esse estudo se inscreve bastante no estudo da história das mentalidades, quer dizer, a produção de subjetividades se inscreve numa formação social bastante específica, quer dizer, se deixa informar pelo modo de agência de um povo, e vice-versa. Isso é profundamente dialético, né? Quer dizer, essa relação não é uma relação profundamente estática. Eles não eram ingênuos nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a investigação
por exemplo, do fenômeno do preconceito racial, mostrará em que medida a instituição da escravidão atua ainda hoje na consciência dos indivíduos, em processos de preconceito e de discriminação. Eu acho que essa é a intenção fundamental. De alguma maneira, o passado informa o presente e, de alguma maneira, nosso futuro se deixa informar pelos limites de nossa formação social, na medida em que não conseguimos nos inserir plenamente nessa ordem social. Finalmente, o desenvolvimento de uma teoria geral do Brasil pelo resgate histórico de nossas matrizes étnico-culturais. Nesse sentido, destaca-se a importância das contribuições de Darcy Ribeiro, principalmente naquela obra O Povo Brasileiro. Na obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro tratará da importância de cada matriz étnico-cultural na formação, na constituição do povo brasileiro. Primeiro, tratando a importância de cada uma individualmente, depois mostrando como, entre encontros e desencontros, o povo brasileiro se constitui pela hibridização dessas matrizes culturais. Quer dizer, do ponto de vista analítico, ele primeiramente isola cada matriz étnico-cultural, quer dizer, indígenas, portugueses, afrodescendentes, quer dizer, e aí depois ele faz, ou ele mostra, no plano analítico, como o encontro dessas matrizes aqui se configurou, na verdade, como uma espécie de desencontro. E resgata com muita propriedade a importância dessa mistura de povos no Brasil para a singularidade do povo brasileiro, para a constituição de nossa formação singular. No YouTube, a indicação de um vídeo, que é o documentário feito a partir do livro, com vários depoimentos de Darcy Ribeiro. Infelizmente, a escola não nos permite compartilhar trechos desse documentário aqui, por questões de direitos autorais, mas há um recorte em um dos documentários sobre a matriz africana, que trata sobre comida e a contribuição dos afrodescendentes à nossa culinária. Quer dizer, eu posso fazer indicação depois lá no grupo para vocês. Quer dizer, resgata a importância dessa mistura para a constituição da nossa culinária, que é uma culinária que herda, de alguma maneira, a contribuição de cada povo, né? Quer dizer, é dessa mistura de contribuições que nasce o sabor brasileiro. Acho que o argumento é esse. O sabor brasileiro nasce desse hibridismo, dessa mistura e dessa riqueza cultural. Nossa riqueza cultural se constitui pela mistura de sabores, jeitos, costumes, quer dizer, pela mistura de contribuições. Então, quais são os argumentos de Darcy Ribeiro? Quer dizer, se pudéssemos extrair 3 grandes argumentos da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Primeiro grande argumento: um povo que, em meio aos sofrimentos engendrados por uma colonização impiedosa, repito, nossa colonização se deu de forma bastante violenta. Quer dizer, os processos coloniais são violentos. Não há como mitigar isso. A escravidão era uma instituição profundamente violenta. Há livros, filmes, documentários e registros sobre isso. Evidentemente, não preciso abrir um parênteses para demonstrar isso para vocês. Isso é quase que uma constatação axiomática, uma verdade axiomática, a verdade do nosso processo de colonização. Mas em meio aos sofrimentos engendrados por essa colonização, o povo brasileiro reinventou constantemente suas condições de existência. O segundo grande argumento é que, de maneira inventiva, matrizes culturais distintas se combinaram aqui, via a lógica da miscigenação, dando origem à singularidade brasileira. E é nesse sentido o povo brasileiro,
e esse é o terceiro grande argumento, no encontro consigo mesmo, pelo reconhecimento de sua riqueza cultural, teria a seu dispor os elementos essenciais de seu projeto civilizatório. Então, de tudo que foi dito até aqui, eu destacaria: o projeto civilizatório brasileiro nasce de nossa singularidade. Quer dizer, nasce desses encontros e desencontros, nasce da miscigenação, nasce da mistura dos povos, nasce desse hibridismo, quer dizer, hibridismo que se constitui em nossa riqueza cultural, hibridismo que molda nossos valores, nossos costumes, nossa moral. Daí a importância de estudar a formação social brasileira, porque o estudo ou a pesquisa de nossa formação social daria subsídios a nós para a compreensão de como agimos no dia a dia, de forma coletiva, repito, não individualmente. Não estamos a tratar aqui de João, Maria ou de Robson. Estamos falando de nosso sentido de nação, de como, enquanto nação, nos comportamos diariamente no mundo do trabalho, na esfera pública, na esfera do lazer. Quer dizer, fornece a nós a chave para a compreensão dessa dimensão propriamente valorativa da existência humana. Nesse sentido, o estudo em nossa formação social é fundamental ao estudo da ética. Então, eu gostaria de reservar alguns minutos para uma conversa franca sobre a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que trata dessas questões, né, tomando como referência esse pano de fundo valorativo de nossas condutas, de nossas práticas, de nossas ações, e fazendo isso teremos condições de avaliar o nosso comportamento no trabalho. 3 grandes argumentos. O primeiro: um espaço público dominado por interesses particulares, paixões e afetos. Quer dizer, é dessa relação entre Casa Grande e Senzala que nasce, digamos, uma relação afetuosa a contaminar todos os espaços. Quer dizer, a sociedade brasileira se construiu basicamente dessa relação entre a Casa Grande e Senzala. De alguma maneira, essa relação entre Casa Grande e Senzala se perpetuou mesmo após a nossa independência, mesmo após a abolição da escravatura. Essa relação afetuosa que se sustenta na relação entre patrões e empregados. Essa relação patrão-empregado não é mediada pelo distanciamento necessário à constituição de uma racionalidade burguesa. A relação contratual de emprego se constitui enquanto uma relação contratual, marcada por uma certa racionalidade. De qualquer forma, no Brasil, o que se pode perceber é que essa relação, repito, o argumento de Sérgio Buarque de Holanda, está contaminado o tempo todo por afetos, é o tapinho nas costas, é a pergunta: como foi seu final de semana? Foi bem? E aí, quantas novidades para mim? Público dominado pelo privado não facilita a constituição de uma racionalidade necessária à reprodução da ordem burguesa. Já disse, mas vale a pena ressaltar esse argumento. Essa contaminação é mais visível quando, por exemplo, o empregado trabalha em casa, na casa da pessoa, empregada doméstica, por exemplo, que é tomada como um membro da família, né? Quer dizer, as pessoas tratam a empregada doméstica como se ela fosse um membro da família. Mas o que essa relação muitas vezes esconde é a negação da esfera dos direitos. Quer dizer, um pedido de favor. Em relações contratuais, vale a norma do direito. Quer dizer, essa coisa dos favores, muitas vezes, obscurece um direito que está sendo negado ao indivíduo. Quer dizer, o direito à carteira de trabalho assinada, o direito à hora extra, o direito, digamos, a férias, ao reconhecimento de que aquilo é um trabalho e que aquele trabalho é importante à família. Esses direitos muitas vezes são negados em nome dessa familiaridade que se constitui no interior dessas relações sociais. Daí, Raízes do Brasil resgata isto. Quer dizer, é essa mistura a constituir, digamos, a hibridização não apenas entre povos,
mas a hibridização entre o espaço público e espaço privado, essa mistura a desprezar a racionalidade necessária ao mundo do trabalho. Daí a noção de patrimonialismo nascer dessa compreensão. Não apenas a noção de patrimonialismo, eu diria também a noção de corrupção. Qual o entendimento que temos acerca da noção de corrupção? A noção de corrupção nasce da desvalorização da importância das normas. Quer dizer, a norma existe, a norma se configura como um dever laboral. Quer dizer, todas as profissões são regidas por normas, por deveres, por regras de conduta. Por algum motivo, o indivíduo não consegue cumprir aquela norma, e o que ele faz? Ele aciona, sempre que possível, essa relação de familiaridade, que na visão de Sérgio Buarque de Holanda é constitutiva das nossas relações sociais. Quer dizer, vamos dar um jeitinho, deixa passar, ninguém viu, e pede isso em nome da amizade que ele supostamente tem com o patrão, com o colega de trabalho. Muitas vezes o colega de trabalho observa algum erro sendo cometido e, em nome dessa amizade estabelecida ali no ambiente de trabalho, que ele, digamos, finge não enxergar, finge não ver o que está acontecendo. Nem ao menos para dizer para a pessoa, que admoestá-la, dizendo que ela está errando, que ela não pode fazer aquilo ali. Quer dizer, na tentativa de blindar essa relação de afinidade, o indivíduo, digamos, ignora os erros que estão sendo cometidos no espaço de trabalho. Isso tem a ver com lógicas de corrupção, mas o patrimonialismo não é só isso. O patrimonialismo tem a ver também com a contratação de pessoas próximas ao círculo familiar. Quer dizer, pessoas que são parentes, tio, primo, filhos, netos. Quer dizer, o gestor acaba tratando a empresa como se fosse, não apenas como se fosse seu negócio, mas como se fosse sua casa. Quer dizer, ele acaba regimentando pessoas próximas, repito, seu círculo de familiaridade, e aí, nesse sentido, as lógicas contratuais se deixam contaminar por um certo familismo amoral. A noção de familismo amoral é muito forte, Sérgio Buarque de Holanda. Esse familismo amoral subvertia toda a lógica meritocrática necessária à reprodução da ordem burguesa. Daí a importância do nosso ordenamento jurídico, da Constituição de 1988, que, de alguma maneira, estabelece os critérios básicos para a contratação do serviço público. Qual é o critério fundamental de contratação do serviço público? Concurso público, isonomia, impessoalidade, transparência, digamos, são esses os critérios fundamentais à reprodução da ordem. Citando textualmente o artigo 37 de nossa Constituição, que trata da administração pública. Administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também os seguintes: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Quer dizer, esses princípios a regerem a administração pública tentam mitigar essa lógica muito presente na visão de Sérgio Buarque de Holanda, na tessitura social do povo brasileiro, que é a lógica da cordialidade. Quer dizer, cordialidade nesse sentido
tende ao patrimonialismo, quer dizer, tratar a coisa pública como se fosse coisa privada. Duas grandes frases ou duas grandes expressões poderiam resumir a leitura que Sérgio Buarque de Holanda faz de nossa cordialidade. Cordialidade é um conceito que vem, quer dizer, a etimologia da palavra o coração, né? Vocês viram isso em outros vídeos sindicatos. A raiz etimológica da palavra cordialidade vem do coração, quer dizer, das paixões, dos afetos. E se pudéssemos resumir em duas grandes expressões essa noção. A primeira é, você sabe com quem está falando? Quer dizer, você vai conversar com alguém, um gestor, por exemplo, e para reivindicar um direito, e aí, de repente, ele pode tirar isso do bolso dele, né? Essa expressão. Você sabe com quem está falando? Do tipo, contente-se, fique no seu lugar, eu estou numa posição hierárquica superior à sua, eu tenho direito de vida ou morte sobre você, e muitas vezes tem mesmo, em algum sentido. E a segunda expressão é o jeitinho brasileiro. A noção de jeitinho brasileiro marcaria a nossa singularidade, a noção de jeitinho, né? Podemos dar um jeitinho, podemos fazer um acordo, podemos negociar, inclusive, ao que parece, quer dizer, as relações que acontecem no espaço público passam necessariamente por acordos e negociações. Quer dizer, sem acordos e negociações nada anda. Isto ainda seria resquício, na visão de Sérgio Buarque de Holanda, de uma certa lógica patrimonialista a reger as nossas relações sociais. Aqui gostaria de fazer um parêntese. Essa noção de Sérgio Buarque de Holanda tem sido criticada hoje por autores brasileiros importantes. Me lembro de um potiguar, Gessé Souza, que inclusive é um sociólogo, inclusive foi presidente do IPEA, e ele escreveu em várias obras, quer dizer, fez uma importante crítica a essa leitura de Sérgio Buarque em várias obras, dizendo que a consequência lógica desse argumento é que a gente acaba fazendo uma distinção entre gestão pública corrupta e gestão privada marcada por racionalidade, por santidade, como se na gestão privada todos se guiassem por uma lógica de pureza, né? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que essas relações patrimonialistas atravessam o tecido social brasileiro. E aí a crítica de Gessé é muito interessante. Onde o controle é maior? Na esfera pública ou na esfera privada? Nesse sentido, quanto maior a transparência no espaço de trabalho, maiores são as chances de que as corrupções cotidianas sejam descobertas, não? Como recurso didático, eu fiz uma inversão nesta aula. As perguntas norteadoras aparecem no final. Evidentemente, as perguntas norteadoras surgem da própria linha de argumentação da aula, né? A primeira grande pergunta, do ponto de vista de uma ética profissional, como o estudo da formação social brasileira pode facilitar a realização de escolhas éticas no ambiente de trabalho? Como eu devo me comportar no ambiente de trabalho? Será que meu comportamento no ambiente de trabalho deve se pautar por lógicas familistas? Nada impede que pessoas que trabalham no mesmo espaço estabeleçam relações de amizade fora do espaço de trabalho. Mas as lógicas a reger o espaço de trabalho são outras. Quer dizer, são lógicas marcadas por uma certa normatividade. Quer dizer, eu não posso, em nome da amizade, ignorar erros graves, possivelmente cometidos no espaço de trabalho, sem que isso comprometa ou a boa ordem pública ou a eficácia de um empreendimento. Vamos pensar na gestão privada também. Quer dizer, a eficácia da gestão pode ficar comprometida se as pessoas não sabem diferenciar, por exemplo, o que é uma relação afetiva ou amorosa e o que é uma relação de trabalho. Quer dizer, essa mistura de afetos e paixões,
com o ambiente de trabalho geralmente não dá boa coisa. E essa é uma percepção que vem lá da década de 30, de Sérgio Buarque de Holanda. E a segunda pergunta, que é a cordialidade, imagino a resposta apareceu ao longo da aula. E a terceira pergunta, quais são as implicações do patrimonialismo em nossas relações profissionais? Quer dizer, como transcender, digamos, esse vício do patrimonialismo, né? Quer dizer, das indicações que passam pelas amizades, das indicações que passam pelas relações de parentesco, do fisiologismo na gestão pública, digamos, dessas relações a comprometerem a eficiência da vida profissional. Quer dizer, como se portar no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho se deixa reger por uma lógica bastante específica. O ambiente de trabalho se deixa reger por regras, por normas, por regras de conduta, por comportamentos. Quer dizer, o ambiente de trabalho está sob o olhar coletivo, pela lógica da transparência. Nesse sentido, destaca-se a importância também das ouvidorias nos órgãos públicos, destaca-se a importância de uma certa lógica de controle da gestão e da eficiência pública.